essa irmã falar para outra pessoa que estava internada, que não conhecia Jesus. Olha o discernimento que o crente tem que ter. Eu não posso ver a dificuldade como algo que há comigo. Senhor, o que foi que eu fiz? Eu não mereço isso. O que é que está acontecendo? Pelo contrário, eu tenho que perguntar o quê? Senhor, para que o Senhor está me levando para o deserto? Para que o Senhor está me levando para o hospital? Para que o Senhor está me levando para essa fila de 40, 50 minutos no banco? Tem um propósito, Deus quer usar as nossas vidas. Paulo e Silas, preso. Alguém imaginaria que dali sairia algo positivo? Sim, a gente conhece a história. Eles oram, eles louvam, caem à prisão. E quem se converte no final? O carcereiro. A gente vê que o trabalhar de Deus, a gente não entende de cara, de imediato. Mas Deus, Ele trabalha da forma que lhe apraz. E aqui no contexto, o que é que estava se passando no capítulo 19? No capítulo anterior, no capítulo 18, aquela passagem que todos nós conhecemos. Elias, ele desafia os profetas de Baal. Elias pede a Deus que não haja chuva por um período grande. E aí ele vai desafiar os profetas de Baal. Olha, vocês fazem o amontoado de vocês aí, amam o Deus de vocês e vê se ele vai atender. E Elias é até irônico, quando é da parte dele, ele põe até água, põe mais água, e no final, eu encurtar a história, a gente já conhece, Deus faz um milagre, e aqueles profetas de Baal são mortos. Só que depois, quando encerra o capítulo 18, que Elias mata aqueles profetas, no início do texto, Jezabel diz o que? Ainda amanhã eu vou tirar a sua vida. E Elias corre para o deserto, foge, com medo de quê? De perder a vida. Agora olha a condição humana, alguém que desafiou, alguém que foi usado para fazer um milagre, desceu fogo, matou os profetas, de uma pequena nuvem ele orou, depois de meses veio chuva, e agora ele está sentindo sozinho, com medo, fugindo de uma mulher. Ele foi para onde? Foi para a caverna. E interessante que a gente vê o lado humano no momento da adversidade, como o lado humano ele grita. Por quê? Porque Elias sentiu vontade de morrer. Elias pediu para morrer. Mas como, Edmar? Alguém que foi usado por Deus fez um milagre tremendamente, ele pediu para morrer. E disso aqui a gente tinha algumas lições. Primeiro, diante das dificuldades, nossa vontade sempre é desistir. Já pensou? Quando um desafio se agiganta na nossa frente, seja qual for, casamento, trabalho, igreja, ministério, algo que a gente acha que é de grande vulto, qual é a primeira vontade? Desistir. Diagnóstico não esperado, qual é a primeira vontade? Desistir. Um filho que está se desviando dos caminhos do Senhor, a gente começa a orar, chega uma hora que dá vontade de dizer assim, não tem jeito. Olha a frase, não tem jeito. O que é que eu estou dizendo? Que nem Deus dá jeito. É isso que é verdade? Isso é verdade? Não tem jeito sim. Mas a grande questão é que nós pensamos primeiramente em desistir. Olha o que diz o versículo de número 4. Ele mesmo, se referindo a Elias, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos dormindo. Já percebeu? Muitas vezes a gente está dormindo. O medo e a insegurança nos empurra para um caminho chamado desistência. A vontade sempre é desistir. Interessante que, se a gente perceber no texto,
O anjo chama, Elias come e Elias faz o quê? Volta a dormir. Será que dá para a gente comparar com nossa vida espiritual? Muitas vezes a gente está naquele sono profundo, Deus nos dá uma balançada, chacoalhada, Edmar, acorda, levanta, aí a gente acha que está bem, daqui a pouco a gente começa a dormir novamente. E a segunda lição é que o propósito que Deus tem para nós será longo. O trabalhar de Deus na nossa vida será longo. Olha o que diz o versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. A viagem será longa. Deus usa uma ferramenta chamada tempo para nos moldar, para trabalhar na nossa vida. Ele quer nos preparar, mas esse preparo de Deus muitas vezes demora aos olhos humanos. Quem não gostaria de ter sua oração, o seu pedido atendido imediatamente? Quantos anos Deus preparou Moisés para a grande empreitada de conduzir aquele povo até a terra prometida? 40 anos. Quem está orando aqui por um pedido há 40 anos? E sabe por que Deus usa o tempo como ferramenta? Sabe por quê? Porque normalmente nós não estamos preparados para cumprir os propósitos de Deus que Ele quer que nós façamos. Deus não chama pessoas preparadas, Deus prepara aqueles que Ele chama. E esse preparar de Deus leva tempo. O trabalhar de Deus em nossas vidas é sempre invariavelmente demorado. Seja traços de personalidade, seja preguiça, seja orgulho, seja vaidade, seja qual for o problema que Deus quer trabalhar na minha vida. Mas Deus não vai usar vaso impróprio. Deus vai preparar as nossas vidas para primeiro nos usar para o seu propósito. E na vida espiritual também não é diferente. Pensa comigo, do seu e do meu encontro com Jesus. Quando a gente conheceu Jesus, o tempo que já levou, a caminhada que nós estamos até o grande dia, quantas e quantas dificuldades nós já passamos desde que nós conhecemos e confessamos Jesus como nosso Salvador. Cada dia Jesus está ensinando algo novo. Se prestarmos atenção, cada dia é uma dificuldade. Cada dia nos sentimos igual a Elias, com vontade de desistir, com vontade de ir para a caverna, com vontade de morrer, às vezes também. Às vezes o desafio é tão grande que a gente não quer se suicidar, mas é como se nós não quiséssemos enfrentar os problemas. E aí aprendemos o quê? Qual é a principal lição que a gente tira? Aprendemos a depender do Senhor. A ferramenta de Deus é o tempo, mas se estivermos atentos aos propósitos que Deus quer cumprir na nossa vida, a gente aprende a depender de Deus. Quando achamos que não vamos mais conseguir, Ele nos sustenta e nos conduz. Foi assim com Elias. Elias queria morrer, Elias foi para a caverna, Elias pediu a morte. Deus atendeu? Não. E a terceira lição é: saia de onde você está e se apresente ao Senhor. Se apresente para Deus. Olha o que diz o versículo 11. Então foi-lhe dito, 1 Reis 19:11: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e uma grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Olha o início do versículo, no versículo 11. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor. Saia de onde você está. Onde é que você está? Responda para si mesmo. Onde é que eu estou? Numa zona de conforto ou numa zona de guerra? Se nós não entendemos ainda, muitas vezes eu sou bastante redundante nessa questão.
estamos em guerra. Quem viu as notícias desse carnaval, se antes não era caro, agora ficou. Quem viu as notícias das escolas de samba no Rio de Janeiro e não entendeu que estamos em guerra, precisa acordar. Eu fui ver o noticiário e falando das escolas de samba, só se falava em nome de entidades, nome de as entidades deles lá, se manifestando ali mesmo, recebendo aquelas entidades o tempo inteiro. Nós estamos em guerra. E o texto diz o quê? Fique diante do Senhor, se apresente para o Senhor. Porque muitas vezes eu estou na minha caverna, na minha zona de conforto, e eu quero permanecer ali. Por quê? Porque é cômodo. Mas o Senhor, o anjo disse para ele: Elias, se apresente diante do Senhor, se ponha à disposição, mostre que você quer ser usado por Deus. Na igreja é fácil. Quantos e quantos ministérios nós temos e podemos nos encaixar? Ah, Edmar, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Tem muitas outras funções, áreas, serviços que podemos ser úteis e com certeza não é de menor valor. Quando nos apresentamos ao Senhor, nos colocamos à disposição, pode ter certeza que Deus vai nos usar. E às vezes a gente pensa em ser usado por Deus, a gente pensa que é só na igreja, no ministério. Não. Às vezes Deus quer usar você, adolescente, na faculdade, na escola, a melhor idade, no grupo de atividade física, no grupo da academia, na reunião da família. Às vezes até a nossa postura, Deus já vai estar falando através da nossa vida. Terceira lição: Elias estava confiando em si mesmo. Olha só, Elias passou a confiar em si mesmo. Olha o que diz o versículo 14, 1 Reis 19, 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Olha o que Elias fala: só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Olha o destaque: só fiquei eu. Isso é verdade? Não. A gente vê no versículo 18 que isso não é verdade. Deus separou um grupo bem maior que não dobrou os joelhos a Baal. Só que aqui eu vejo uma mistura de medo, insegurança e principalmente presunção da parte de Elias. Muitas vezes a gente pode cair nessa armadilha, confiar em nós mesmos, a gente passa a achar que o nosso trabalho é imprescindível, se eu não fizer ninguém vai fazer, Deus vai só usar a mim. É o que está acontecendo com Elias, só ficou eu. Elias está dizendo assim: eu estou só, ninguém está comigo. Pelo contrário, o Senhor sempre esteve com Elias, só que aquilo ali era um processo, um trabalhar. Deus estava primeiramente trabalhando na vida de Elias para continuar a usá-lo. E muitas vezes a gente acha que a gente está só. Nós somos a última bolacha do pacote. Quando na verdade deveríamos pensar assim: eu sou simples parafuso numa engrenagem extremamente complexa que é o reino de Deus. Eu sou só mais um. Mas Deus quer me usar. E por isso que o anjo falou: ponha-se diante do Senhor. Quarta lição: o melhor lugar para ficar é onde Deus vai nos enviar. Até rimou, né? O melhor lugar para ficar é onde Deus vai nos enviar. Versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Olha só, vá, volte. Olha o verbo: vá, volte. Opa, presume-se o quê? Retorne
de onde você veio. E Elias estava vindo de onde? Elias estava fugindo de Jezabel. Olha o anjo dizendo: você vai voltar lá para aquela que te ameaçou, para aquela região de onde você veio. E qual é a implicação disso aqui? Volte para o caminho de Damasco. Você vai passar por perigos. As ameaças que foram feitas a vocês ainda se encontram lá. Volte para Damasco. Servir a Deus não é sinônimo de tranquilidade nem conforto. Servir a Deus não é sinônimo de tranquilidade nem conforto. Quando a gente declara, confessa, aceita Jesus como nosso Salvador, vai vir dificuldades, vai vir perseguições, o inimigo ele vai se levantar. O que foi que Elias fez demais aqui? Simplesmente ele estava cumprindo a vontade de Deus, e Deus o envia a Damasco. Qual a implicação disso? Ele poderia ser pego pelo rei Acabe, que o ameaçou. Alguém poderia reconhecê-lo. Se você está passando por dificuldade, não significa que Deus te abandonou. As dificuldades fazem parte da caminhada. Não pergunte para si mesmo: por que eu estou passando por isso? Não, meus irmãos, é um processo. Só quem passa sabe, mas no final nós sempre saímos fortalecidos. É um trabalhar. Deus usa o tempo como ferramenta e Ele vai trabalhando, vai nos moldando. A grande questão é que muitas vezes nós, ou na maioria das vezes, ou sempre nós não queremos esperar ou passar pelo processo de Deus. Quinta lição: Deus sempre tem cuidado de nós. Olha o versículo 18. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias sequer sabia desses 7.000. Ele achava que ele era o único, ele achava que ele era o imprescindível, mas Deus sempre trabalha em silêncio. A gente não está vendo, mas um exército de anjos está trabalhando, está nos protegendo. Coisa simples como ir trabalhar, quantos livramentos o Senhor nos dá e sequer a gente fica sabendo. Se fôssemos dar testemunhos aqui, passaríamos até a noite situações que Deus nos livrou e nós percebemos e vimos claramente, mas inúmeras, muito maior, às vezes nas quais o Senhor tem trabalhado em silêncio, nos protegendo, nos dando discernimento para escolher, tomar decisões corretas. Deus ele vai trabalhando, levantando pessoas quando muitas vezes nós nem nos damos conta. É como se Deus tivesse aquele exército secreto, sabe, filme de espião, de investigação, e tem um exército escondido ali, pronto para no momento exato trabalhar de Deus no silêncio. E aí no momento exato, como não jogar um tabuleiro de xadrez, a gente joga, faz a jogada aqui pensando em 3 ou 4 jogadas lá na frente. Deus já sabe o final do jogo, já sabe o resultado, e o movimento de peças no tabuleiro de Deus é perfeito. A gente que muitas vezes não entende. E por último, Deus quando nos chama, Ele também nos restaura. Aqui, desde o início a gente está vendo as dificuldades, os medos, o dilema enfrentado por Elias até culminar em ele pedir a morte. Ele no início da passagem, Elias queria morrer, só que no final, interessante que a gente vai ver nos últimos versículos, já no finalzinho do capítulo, ele faz o quê? Ele é usado para chamar Eliseu. E ele mesmo, Eliseu, o profeta que vai fazer muitos milagres, vai ser usado. Então, olha só, o restaurar de Deus, o trabalhar de Deus. Alguém que no início do capítulo queria se matar, ele aqui é usado para ungir, chamar Eliseu. Qual palavra eu poderia colocar aqui? De um protótipo de suicida a um discipulador.
Olha que maravilha, como Deus trabalha na vida de alguém. Alguém queria se matar, ele aqui ele é usado para chamar Eliseu, um homem que vai ser tremendamente, que foi tremendamente usado por Deus. E qual a aplicação, de forma prática, que eu posso trazer para a minha vida, que eu posso pensar no dia de hoje, ir para casa e lembrar, o que é que eu tiro dessas dificuldades enfrentadas por Elias? Eu posso pensar o quê? Não peça a Deus para te livrar das dificuldades. Não peça. Não peça para Deus te livrar das dificuldades. Por quê? Porque é no meio da dificuldade que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Se pedirmos para Deus nos tirar das dificuldades, é como se nós estivéssemos desistindo, abandonando a história de Deus, que é o trabalhar de Deus no meio das dificuldades. Quantas dificuldades nós passamos e no final a gente vê o agir de Deus, o trabalhar de Deus. E se não tivesse sido daquela forma, não teríamos amadurecido, não teríamos aprendido. O trabalhar a dificuldade faz com que Deus nos ensine, mas pelo contrário, peça para Deus aumentar a nossa fé. Eu posso pedir para que aquelas situações que estão descritas no Apocalipse não acontecer, terremoto, inundação, os selos, as trombetas, as catástrofes, a perseguição, não. Mas eu posso pedir sim, Senhor, aumenta a minha fé, eu passar por toda aquela dificuldade e não te abandonar. Essa deve ser a nossa oração. Mas a política, a corrupção, as guerras, o esfriamento. Alguém aqui foi pego de surpresa? Se foi, vamos ler Mateus 24. Jesus falou, ainda não é o fim, é o começo. Regozijai, porque o fim está próximo. Temos que pedir a Deus para aumentar a nossa fé, porque saímos fortalecidos. E o principal que eu não falei, deixei para o final da festa. Quando passamos por dificuldades, quando não pedimos para sair das dificuldades, e sim para que Deus aumente a nossa fé, no final, qual é o resultado? O nome do Senhor sempre é glorificado. Não foi o nome de Elias, não foi o nome dos 7 mil que estavam reservados, mas o nome do Senhor foi glorificado. Desde os primeiros eventos até o último, porque Elias foi só um instrumento na mão de Deus. Edmar é só um instrumento, o pastor é um instrumento, a irmã Ana, e assim sucessivamente. Nos coloquemos à disposição do Senhor, peçamos a Deus para aumentar a nossa fé, para enfrentarmos a dificuldade da forma que o nosso irmão Elias passou, sem fugirmos, sem querer ficar dormindo. Pelo contrário, nos coloquemos à disposição que o Senhor vai usar as nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos orar? Pai da glória, te damos graças, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nos fortalece e nos encoraja, ó Pai. Nos ensina a fazer da melhor maneira, seguindo a tua vontade, e não venhamos a nos esconder diante das dificuldades, ó Pai. Precisamos clamar a Ti. Fortalece, ó Pai, a nossa fé, a fé da Tua igreja. Clamamos nesse dia, ó Pai. A Tua igreja clama. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu vou pedir licença só para pedir aos irmãos